Olá, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar nas páginas do Facebook /Cefif Espírita e que permite que estejamos juntos em pensamento, compartilhando das vibrações, permutando estas energias, que é o que podemos fazer neste período de distanciamento físico em que nos encontramos. Que alegria e que felicidade podermos nos reunir semanalmente para comentarmos, para refletirmos sobre as lições do Cristo, que nos são trazidas através de Kardec ou de outros autores espirituais. Esta é a nossa tarefa deste sábado. A nossa casa leva ao ar diariamente lives a respeito dos temas espíritas. Os evangelhos acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. As lives das palestras públicas acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, de domingo a domingo, nós podemos nos encontrar através das lives aqui na página do Centro Irmã Francisca. Peço àqueles que porventura não se lembraram, não é, de que coloquem a água, não é, um jarro d'água, um copo com água, uma garrafinha com água, para que a espiritualidade possa estar fluidificando durante a realização deste nosso encontro e principalmente no momento, né, em que é dado o passe coletivo, né, a distância, e que a espiritualidade também reforça este tratamento fluidoterápico, né, na nossa água. Que possamos então agora fechar os nossos olhos, nos elevar em pensamento a Deus e a Jesus, nos colocando em sintonia com os planos elevados da vida, com os bondosos amigos espirituais que dirigem os trabalhos do Evangelho em nossa casa, Irmã Francisca, e que nestes momentos adentram ao lar de cada um de nós, a fim de nos acompanharem na realização do Evangelho deste final de tarde, começo de noite. Que os bondosos amigos espirituais possam permanecer conosco durante a realização deste trabalho, nos auxiliando a aumentar os nossos canais de percepção das lições desta tarde. Que aqueles irmãos desencarnados que porventura nos acompanham possam também tirar proveito das lições e possam então abrir o seu pensamento e o seu sentimento à ação da espiritualidade, a fim de melhor aproveitar os ensinamentos. Mestre Jesus, dadas as nossas limitações no campo da inteligência, no campo do aprendizado, nós vos pedimos que permaneça conosco, nos auxiliando em mais esta tarefa. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Hoje estamos então aqui neste sábado, dia 2 de janeiro. Espero que tenham passado esta passagem de ano, né, muito bem, assim, de forma tranquila, de forma serena, na companhia dos familiares e entes queridos, mesmo por limitado que seja as nossas possibilidades de estarmos juntos em grupo, não é isso? Mas que possamos ter tido uma passagem de ano novo excelente, não é? Quem sabe
trazendo a perspectiva de dias melhores neste 2021. O tema sobre o qual nós vamos falar nesta noite é Carta de Ano Novo, do livro Vida e Caminho, ditado por diversos autores espirituais ao nosso companheiro Chico Xavier. Escolhida esta lição porque tem tudo a ver com o momento em que nós nos encontramos, onde se abre, desponta um novo ano. Raia um novo ano, um novo dia, para cada um de nós podermos aproveitar da melhor forma que estiver ao nosso alcance. E a espiritualidade traz esta lição com muito carinho, para que a gente possa pensar um pouquinho e melhor aproveitar então os recursos que a misericórdia divina coloca à nossa disposição no ano que se abre à nossa frente. Diz o companheiro espiritual: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, de trabalhar e de servir. Então, vejam que começa o ano, e a espiritualidade já diz: olha, Cláudio, olha o que você vai fazer daqui por diante, nos outros 363 dias do ano, porque precisa aprender. Para aprender eu preciso estudar, preciso pesquisar, preciso refletir, trabalhar. Então arregaça as mangas e vai à luta, e o caminho é servir. Não tem por onde. Jesus é o nosso melhor exemplo, de servir a todos aqueles com quem ele conviveu, e continua sendo o maior servidor da humanidade terrena. É ele que nos sustenta, afinal de contas. Diz o amigo espiritual: o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, o calendário abre as portas, isto é uma forma figurativa, de se expressar do nosso amigo espiritual. O tempo não tem como reencarnar no calendário, a gente dizendo de forma mais clara, uma metáfora, mas o calendário abre para nós 365 dias de oportunidades de aprender, de trabalhar e de servir. Que possamos então aproveitar da melhor forma o calendário, com toda a sua expressão que ele dispõe, para que nós possamos a cada novo dia estarmos aguardando, não com ansiedade, mas a estarmos aguardando com serenidade estas oportunidades que Deus nos concede de colocar à prova o nosso aprendizado e de fazermos melhor do que fizemos no dia anterior. Continua o companheiro espiritual dizendo: lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste coragem de cumprir. Então, cada um precisa refletir nos refolhos da sua consciência, lá dentro do coração, quais são as velhas promessas que eu ainda não tive coragem de cumprir. Invariavelmente, até na mídia, a gente vê com bastante frequência: vou começar a dieta depois do Natal, depois do Ano Novo, depois das festas de fim de ano, aí eu vou começar a dieta, vou começar a fazer os exercícios, vou começar a fazer esta ou aquela atividade diferente, então vou começar no trabalho da caridade a partir então agora do início do novo ano. Então, por isso é que o amigo espiritual diz que o ano que se inicia é o retorno de um novo dia. Então,
as oportunidades se abrem para nós, para podermos fazer diferença, para podermos fazer diferente neste ano, não é? Que Deus nos concede como mais, não é? Um período, um prazo de vida. Diz o companheiro espiritual: se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Então, veja, tem um inimigo de um lado, eu preciso começar a pensar em reconciliação de outro lado. O Evangelho, numa das suas lições, é muito claro em nos trazer a lição de Jesus, quando nos diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É aqui nesta reencarnação a oportunidade. Quem sabe, se eu não tive o ânimo de fazer no ano anterior, se eu me comprometi a fazer lá atrás e até agora não me motivei, não me movimentei para colocar em prática esta reconciliação, não é? Que eu possa pensar com mais força, que eu possa ir lá naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não é? Onde Leon Denis tem um capítulo específico sobre a vontade. Vou lá, vou me instruir, né? Vou aprender como é que eu posso fortalecer a minha vontade, né? Para que eu possa, então, começar este trabalho de reconciliação com este inimigo. Né? Este inimigo é o meu spiritual training. Né? É aquele companheiro que veio para me ensinar como eu posso ser melhor. Né? E é preciso eu entender que devo aproveitar esta oportunidade. Coloca o companheiro espiritual: se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Não é? Então, toda vez que alguém pisar no meu calo, não é? Toda vez que alguém, por alguma razão, não é? Pensada ou irrefletida, não é? Me machucar, me magoar, me irritar, não é? O que me sugere o bondoso amigo espiritual? Não é? Perdoa, deixa para lá, busca através da compreensão e da empatia se colocar no lugar dele e, quem sabe, tentar identificar que talvez ele tenha uma razão de ser para estar agindo daquela forma. E se a gente não procurar através da compreensão e da empatia se colocando no lugar dele, a gente vai achar que simplesmente ele quer, não é? É intencional esta atitude de machucar e magoar. E às vezes isto pode não ser verdade. Às vezes a pessoa simplesmente não está no bom momento ou no melhor momento dele. E por conta disso teve uma atitude que nos desagradou. Então, releve, deixa para lá. Não vale a pena ficar guardando no coração aquele sentimento que tanto nos fere, tanto nos machuca e tanto nos distancia, né, da outra pessoa. Né? A mágoa, o melindre, a irritação, assim, nos afasta das outras pessoas. E o que nós nos propusemos a fazer nesta reencarnação é justamente ao contrário, é nos aproximarmos das outras pessoas, não nos afastarmos. Diz o bondoso amigo espiritual: se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Então, né, as festas de fim de ano já passaram. Então, se a gente ficou mais, né, na maré mansa durante este período, se a gente teve a oportunidade efetivamente de descansar mais tempo, né, ou se por conta, né, da pandemia que nós estamos vivendo já há quase um ano, né, a gente teve que ficar mais recluso, desenvolvendo menos atividades durante este período de afastamento físico. Então, é extremamente importante que a gente volte a desenvolver obrigações, que a gente procure o que fazer. Né? Temos que
como diz na primeira linha desta lição, aprender, trabalhar e servir. Não é? Então, o estudo continua sempre. O trabalho deve ser uma constante na nossa existência. Não é? E aí, aos poucos, nós vamos descobrir as formas de estar servindo àqueles irmãos que, de alguma forma, precisam de algum tipo de ajuda, material ou espiritual. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Então, olha, se a tristeza te requisita, esquece-a. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio traz através de Chico Xavier uma lição que tem por nome o verdadeiro antagonista. Veja, o verdadeiro antagonista. Ali, não é, Deus, não é, tinha colocado uma série de obrigações, não é, para um grupo familiar para poder levar adiante, não é, os seus ensinamentos. E avisou-os que eles iam encontrar uma série de dificuldades pela frente. E realmente, ali o Neio Lúcio relata, não é, as dificuldades enormes vividas em diversos estágios da existência daquele grupo familiar. E eles ali, firme e forte, a espiritualidade inferior querendo derrubá-los, não é, para que eles deixassem, não é, de seguir o caminho traçado por Deus e para que pudesse estar, não é, levando conforto e assistência, não é, a todas as pessoas que passavam por onde eles viviam, e eles ali resistindo e resistindo, não é, e contornando uma situação difícil, contornando outra situação, outra, até que, não é, o chefe lá da equipe de espíritos inferiores sacou um lance e falou: vamos ver, até agora a gente tentou tudo e não deu certo, né? Eles continuam ali firmes e fortes no trabalho, não é, com esse Deus. Então vamos inocular no pensamento e no coração deles a tristeza. E gente, né, o sentimento de tristeza foi suficiente para deixar prostrado o chefe da família, que em pouco tempo veio a desencarnar. Depois dele a esposa e depois os filhos. Então, a tristeza é um elemento extremamente negativo na economia do espírito. Nós temos que nos afastar dela o quanto antes. E, às vezes, o fato de querermos ficar sós durante um momento, isso não significa tristeza. Tá? Às vezes, a solidão ela é necessária para que eu possa refletir melhor sobre os acontecimentos da própria existência. Né? Agora, depois, passado esse período de reflexão, eu volto ao convívio normal, não é, das pessoas, dos familiares, dos amigos, dos entes queridos. Sim. Agora, a tristeza não. A tristeza, não é, quando eu deixo ela tomar conta do meu coração, eu quero me afastar de tudo e de todos. Não é? E não tem nada efetivamente que me conforta e que me alegra. Não é? A tristeza é o caminho para a depressão. Sim? E não é, a depressão muitas vezes tem um fundo, não é, de obsessão por trás dela. Não é? Então eu tenho que ter muito cuidado, não é, com esses passos de evolução, tristeza, depressão, obsessão, e que vão me levar, não é, a um estado de prostração muito grave. Não é? Por isso é que o bondoso amigo coloca para a gente, né, se a tristeza me requisita, esquece-a. Procure a alegria serena. Veja que o amigo espiritual ele tem o cuidado de dizer a alegria serena.
Porque tem um nível acima disto, que é a alegria exagerada, que se chama euforia. Que normalmente nós ficamos eufóricos depois de uma ou outra bebida alcoólica que nós ingerimos, né, que modifica as condições do nosso sistema nervoso central, e aí a gente fica mais solto, não é? Mais eufórico, aí é gargalhada, aí é manifestação estrondosa dessa alegria. E aqui o amigo espiritual, ele bem coloca, a alegria serena da consciência feliz no dever cumprido. Então, que possamos vivenciar, não é, essa alegria serena. Diz o amigo espiritual, ano novo, novo dia. Não é? Então, estamos no segundo dia deste 2021. O que ele nos sugere fazer? Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Veja, sorri para os que te feriram. Mas não é aquele sorriso amarelo, não é? Nem aquele sorriso irônico, né? Com aquele ar de superioridade, né? Onde eu fico pensando aqui com as minhas célulazinhas, né? Como diz o detetive Poirot lá da Agatha Christie. Olha, né? Você não perde por esperar. Eu fico aqui matutando comigo. Não é este, né, sorriso, né, de ironia e de, né, maquinação, já esperando a oportunidade de se vingar no primeiro momento. Não. Aqui é o sorriso franco, o sorriso aberto, o sorriso sincero, despretensioso, puro, né, em relação aos que feriram a você ou àqueles que me feriram. E busque a harmonia, não é, com aqueles que não te entenderam até agora. E quantos não nos entendem, gente? Quantos? Como diz o ditado, cada cabeça, uma sentença. Então, nós temos educação diferente, temos experiências vividas muito diferentes uns dos outros, temos uma sensibilidade diferente, temos uma proposta de aprendizado diferente, então somos uma individualidade. E é muito natural que muitas vezes, na nossa vida de relação uns com os outros, nós não nos entendemos. Temos pontos de vista diferentes, temos pensamentos diferentes, temos objetivos diferentes, temos perspectivas de vida diferentes. Não é? Isso me faz lembrar também um livro, E para o Resto da Vida, de Wallace Rodrigues Leal, né? Onde tem uma lição que se chama O Vaso. Eu não tenho nenhum vaso aqui para mostrar para vocês, tá? Mas vou me servir deste livro aqui, O Arado e o Tempo, né, para tentar mostrar o significado da lição, né? Duas pessoas com pontos de vista diferentes vinham se desentendendo, né? Aliás, duas crianças, né? E aí a mãe pediu que eles sentassem um à frente do outro, colocou um vaso na frente deles. Então imagina só, um sentado, né, à minha direita, o outro sentado à minha esquerda, né? Então vejam só, e aí ela pediu para que cada um descrevesse o que eles estavam vendo do vaso. E neste vaso, eles não eram exatamente iguais, né? De um lado tinha, né, uma produção artística e do outro lado outra produção artística, como um livro, né? A capa, né, ou a frente e a contracapa. Se uma pessoa tivesse aqui, fosse descrever a contracapa, ia dizer uma coisa. Se fosse descrever a capa, ia dizer outra coisa. A descrição seria totalmente diferente. E aí, né, a mãe falou, mas tá vendo, vocês estão vendo, né, o mesmo objeto, o mesmo vaso, mas por perspectivas diferentes. Sim? E aí, quando eu vi esta lição pela primeira vez,
né? E eu me dei conta disto, que nós enxergamos a vida por perspectivas diferentes uns dos outros, em função dessas experiências vividas de forma diferente, das construções realizadas de forma diferente. Então é muito natural que não tenhamos a mesma forma de pensar, né? Que pensemos de forma diferente, mas isto não deve ser motivo para deixarmos de nos amar, né? Você pode ter um ponto de vista diferente do meu, mas eu não deixo de gostar de você por causa disso. Simplesmente pensamos de forma diferente. Recorda, diz o companheiro espiritual, que há mais ignorância do que maldade em torno do seu destino. Então, as pessoas não são más, elas não querem intencionalmente te prejudicar. O que tem, não é, como diz aqui o nosso amigo, é mais ignorância, é mais falta de percepção de ser mais cuidadoso, não é, com o sentimento do semelhante, não é? E de, às vezes, até pensar um pouquinho antes de se expressar verbalmente, de se expressar corporalmente, não é, para, de repente, não ferir a sensibilidade daquele que está diante de nós. Diz o amigo aqui, não maldigas nem condene. Veja, não maldigas, não use da maledicência. E também não condene aqueles que compartilham contigo, não é, a existência terrena. Não é? Cada um de nós, quem sabe, está fazendo o melhor que está ao seu alcance. E a gente precisa olhar o outro, talvez com essa perspectiva. Quem sabe, ele está fazendo o melhor que ele pode neste momento. E se ele está fazendo o melhor que ele pode, está tudo certo. Está tudo, né, no seu devido lugar. Né? Deus continua no comando de tudo. Continua o bondoso amigo nos ensinando. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Mas para que eu possa auxiliar alguém com alguma luz, eu preciso estar alerta, eu preciso estar vigilante para poder perceber se quem está próximo de mim está vivendo este momento de escuridão, de dificuldade, de necessidade. Se eu estiver no piloto automático, se eu estiver simplesmente repetindo, né, a cada instante os meus comportamentos anteriores, sem estar atento e vigilante, as pessoas e as suas necessidades, olha, vão passar aqui pelo meu nariz e eu não vou enxergar essa necessidade, essa dificuldade, eu não vou ver, né, essa inquietude da escuridão, e eu vou perder a oportunidade de acender uma chamazinha. Não é? Como aquela luminária que a gente colocava no copo com água e óleo que tinha antigamente, não é? Desse tamanhozinho assim. É pouca a luz que a gente tem, infelizmente. No grau evolutivo em que nós nos encontramos, a gente não tem um facho de luz, uma labareda de luz, não é? A nossa luz ainda é muito pequena. Mas por menor que seja a minha luz ou a vossa luz, por menor que seja a nossa luz, todos nós trazemos recursos na nossa intimidade que nos permitem iluminar um pouquinho aqueles que estão numa escuridão maior que a nossa, mesmo que seja momentânea. Então, isto está ao nosso alcance. E a cada dia que Deus renova para nós a oportunidade de continuarmos vivendo neste mundo, né? Quantas oportunidades a gente tem que nos é concedida ou nos são concedidas por Deus, não é? De podermos acender essas pequenas luzes na vida de outros companheiros de jornada reencarnatória. Diz o amigo espiritual, não é? Não te desanimes, nem te desconsoles.
Então, gente, ânimo firme e forte. E mais este ano que se inicia, para que possam, né, ter a garra e a vontade de continuar enfrentando os desafios. Né? Nós não sabemos quando essa pandemia termina, nós não sabemos se continuaremos com a nossa saúde ou não, nós não sabemos se continuaremos neste mundo ou se desencarnaremos neste ano de 2021 motivados pela Covid ou por qualquer um outro problema que seja. Assim, independente de qual, né, seja o nosso destino neste ano, que possamos estar animados, né, firmes no nosso propósito de fazermos cada vez melhor. Cultiva o bom ânimo com todos, né, os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Então, que possamos, não é, contagiar com o nosso bom ânimo, com a nossa alegria, com a nossa, não é, alegria, como ele coloca aqui, não é isto? Serena, não é? Com a nossa serenidade, com a nossa calma, que nós possamos contagiar estas pessoas que estarão convivendo conosco. Aquelas que convivem constantemente conosco ou aquelas que convivem passageiramente conosco. Que se encontram conosco, não é? No posto de combustível, na fila do banco, não é? Na clínica do médico, do dentista, não é? Pessoas com quem a gente vai conviver, não é? Alguns minutos durante a nossa existência. Se nós percebermos, não é, o desencanto ou a indiferença nestas pessoas, que possamos contagiá-las com aquilo que nós trazemos de melhor na nossa intimidade, no nosso coração. E todos nós, tenho certeza, trazemos recursos, né, e que com a ajuda da espiritualidade, com toda certeza, estaremos auxiliando aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha de jornada. Diz o companheiro espiritual: não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que o culto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. E olha o que Jesus repete de hora em hora para a gente. Eu diria que de segundo a segundo, hein? Mas vamos lá. Ama e auxilia sempre. Veja, o que Jesus repete para nós, estando ao nosso lado, em todos os instantes da nossa existência, né? Fala para a gente: ama e auxilia sempre. Ama a todos os companheiros, a todos os irmãos indistintamente, né? E auxilia, faz o que melhor tu podes fazer nesse instante. Ele continua dizendo: ajuda os outros amparando a ti mesmo. Não é? Ajuda os outros, porque toda vez que eu estou ajudando aos outros, aquela ajuda retorna para mim mesmo. Não é? Porque, como ele diz aqui, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então veja, a sugestão que este Espírito, que é Emmanuel, né, nos oferta para que nós possamos começar bem um novo ano. Não é? Alegria serena, bom ânimo, perdão, ama e serve. Não é? Quantas possibilidades nós trazemos na nossa mente, no nosso coração, quantos recursos nós já temos pela experiência vivida, pelos desafios enfrentados e acumulados, não é, que nós trazemos,
e que, né, fortalecem a nós, fortalecem a mim, fortalecem a você e dá a condição de que nós precisamos para que a gente possa estar, né, tranquilo, sereno e com esta disposição de fazer melhor. Né? Olhando para frente, para um 2021, que quem sabe, né, se abre com muitas possibilidades, quem sabe venha a vacina, não é, que possa, não é, fortalecer fisicamente o nosso organismo de forma, não é, se formos contagiados pelo vírus, a gente possa passar por ele com uma certa tranquilidade, não é isso? Que possamos, não é, olhar e enxergar quais são as razões pelas quais nós e a humanidade terrena precisamos vivenciar esta experiência com mais de 1.800.000 de desencarnados em menos de um ano. Que possamos pensar individualmente o que eu preciso aprender com esta lição de ficar mais tempo dentro de casa, mais tempo convivendo com os familiares, não é? Mais tempo, não é, aprendendo a utilizar os recursos das plataformas digitais para que eu possa conviver socialmente com as pessoas, não é? Aprender como é que eu vou trabalhar dentro de casa, assim, mudar a rotina e o ambiente da minha existência, a forma como eu vinha vivendo a vida até agora, e que desde março, não é, do ano passado, não é, a vida se transformou para a gente. Quantos aprendizados e quais são estes aprendizados que eu preciso ter para que eu possa viver um ano de 2021 efetivamente de forma mais plena, mais serena, né? Mais consciente daquilo que está ao meu alcance realizar, para que eu possa dar a minha parcela de contribuição para não prejudicar muito mais a situação, além das dificuldades que a gente já está vivendo numa segunda onda desta pandemia na maior parte, né, do planeta. Então, vejam quantas oportunidades a gente tem pela frente. E que possamos, né, fortalecidos nos ensinamentos do Cristo, né, nos nossos encontros, né, que a Casa Espírita nos proporciona, né, com o amparo dos nossos espíritos familiares, dos nossos espíritos protetores, né, que nós possamos então estar serenos e tranquilos para vencermos os desafios que estaremos vivenciando no decorrer de mais este ano que se inicia. Que possamos trazer de forma efetiva na intimidade do nosso coração esta alegria serena. E que estejamos firmes como a rocha, para não esmorecermos diante desses desafios que teremos pela frente. Que Jesus possa abençoar a todos nós durante esta nossa caminhada em 2021. Aqui está, gente, esta lição singela, carta de Ano Novo, que Emmanuel nos trouxe através, né, da escrita do valoroso companheiro Chico Xavier. Que ela possa ser um alento na nossa existência neste começo de ano. Vamos então novamente fechar os nossos olhos, nos elevando em pensamento a Deus e a Jesus, integrados que estamos ao ambiente da espiritualidade, dos bondosos amigos espirituais que dirigem este trabalho do Evangelho no Centro Irmã Francisca, e que possamos, irmanados vibratoriamente com estes bondosos companheiros,
estarmos abertos e receptivos à ação da espiritualidade, que juntos dos passistas da nossa casa, que nestes momentos se dispõem de boa vontade a estar doando as suas energias, que os bondosos irmãozinhos espirituais, juntos de cada um de nós em nossos lares, possam dissipar as vibrações mais pesadas do ambiente e nos envolver nas vibrações amorosas do Cristo, a fim de nos fortalecer a intimidade espiritual. Nós vos pedimos também, Senhor, que em havendo algum irmãozinho desencarnado, vinculado a nós pelos pensamentos e pelos sentimentos, estando esse companheiro em nosso lar, que possa ele ou eles serem encaminhados aos postos de atendimento do plano espiritual, que possam ser acolhidos, amparados, tratados, esclarecidos, a fim de que possam continuar a sua jornada na erraticidade, também mais serenos e mais conscientes das suas possibilidades. E agora que nos encontramos renovados nas nossas energias, que possamos então, no exercício da caridade que Jesus nos ensina enfaticamente no seu Evangelho, que possamos doar o sentimento puro e nobre que já trazemos dentro de nós, depositando-o nas mãos de Jesus, pedindo ao Mestre querido que possa multiplicar essas migalhas de luz e levá-las a todos os nossos irmãos da humanidade, os habitantes dos dois planos da vida, no nosso planeta Terra, a fim de que todos, Senhor, possam receber o bálsamo que cicatriza as feridas, possam receber o alimento do corpo e do espírito, a fim de satisfazer as suas necessidades, que sejam amparados por bondosos amigos encarnados ou desencarnados, e que possam perceber a ação da misericórdia divina trabalhando a seu favor. Mestre Jesus, que o teu amor possa chegar até nós na forma de pétalas de flores, leves e perfumadas, e que estas pétalas floridas possam ser depositadas nos corações de todos os filhos de Deus da humanidade terrena, a fim de movimentar em nossa intimidade a nossa vontade de sermos melhores, de fazermos o bem, de nos tornarmos mais mansos, mais dóceis, mais fraternos, e que cada um possa desenvolver na sua intimidade todos os esforços ao seu alcance, a fim de contribuir para que este mundo
o quanto antes possa se transformar de forma efetiva num mundo de regeneração. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos das inúmeras oportunidades que nos concede, Senhor, de fazermos o bem a nós mesmos e ao nosso próximo, pelas bênçãos do Teu Evangelho, roteiro divino em nossas vidas, pelas bênçãos da família e dos amigos que compartilham conosco e que deixam menos árida a nossa existência. De agradecermos-vos, Senhor, pela beleza da natureza que nos envolve e que alegra os nossos olhos, com a beleza das plantas e das árvores e o cantar dos pássaros, assim como o assobio do vento e as lágrimas da chuva. Senhor, teríamos tanto a lhe agradecer, mas nos falta nesse instante as palavras necessárias para manifestar este sentimento de gratidão que transborda em nossos corações neste momento. Por isso, nós simplesmente queremos deixar aqui a nossa súplica para que permaneça conosco em mais este ano que se inicia. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gente, muito obrigado a todos vocês que compartilharam conosco destes momentos, onde Emmanuel nos traz mais uma lição para que possamos pensar e refletir neste ano que se inicia. Não é? Que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais possam derramar sobre todos vocês as suas bênçãos, vocês, os seus familiares, não é isso? Assim, que o ano que se inicia efetivamente possa ser repleto de oportunidades, de aprendizado, de novas experiências, né? Grandes aprendizados pela frente. Que possamos continuar nos encontrando semanalmente, todos os sábados, aqui na live do Evangelho, não é, do Centro Irmã Francisca. Um ótimo final de semana a todos vocês e a minha gratidão por estarem, né, juntos, nos acompanhando a todos. Muito obrigado, gente. Um excelente final de semana.